Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. Aqui quem fala é o Gabriel. Nesse vídeo a gente vai fazer a instalação de um site WordPress no VPS da Contable, que a gente contratou nos vídeos anteriores e já fez uma configuração inicial, né? Bom, o Gerenciando Web, ele trabalha sob o domínio.com, então o meu site é o gerenciandoweb.com. Nesse vídeo, como exemplo, eu vou trabalhar com o domínio gerenciandoweb.com.br, que é o domínio nacional, então eu tenho os dois, tá? Dica para registro de domínio, uma dica adicional aqui. Domínios nacionais terminados em BR, sempre é bom registrar no registro BR, tá? E domínios internacionais, eu confio no Namecheap para registrar domínios, é uma ótima opção de registro de domínio, tá? E para gerenciar DNS, eu até vou trabalhar numa guia anônima aqui, para gerenciar tudo sobre DNS, você usa o Cloudflare, tá? Cloudflare. O Cloudflare ele tem umas opções, alguns recursos avançados que são muito bons. Então a gente vai trabalhar com o Cloudflare para gerenciar o nosso DNS, ok? Bom, se você não tem conta no Cloudflare, você clica em Sign Up. Caso você já tenha conta, você simplesmente clica em Login. Eu vou dar aqui um Sign Up para criar minha conta na Cloudflare. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com o domínio gerenciandoweb.com.br. Um e-mail pode ser um Gmail, pode ser um Hotmail, pode ser um Yahoo, pode ser um e-mail do seu domínio. Pessoalmente, eu vou usar o contato @gerenciandoweb.com.br, tá? Para abrir a nossa conta. E vamos confirmar esse domínio, tá? Contato @gerenciandoweb.com.br. Você cria uma senha e confirma a senha. E você diz que você aceita a política do Cloudflare. E clica em Create a conta, tá? Então por aqui a gente vai gerenciar todo o DNS do nosso domínio. O Cloudflare é um serviço muito bom para isso. Tem recursos avançados que a gente só encontra aqui no Cloudflare. Se você quer um endereço de e-mail do seu domínio que funcione realmente bem, eu recomendo a utilização do Yandex, que é um serviço na verdade eles têm vários serviços lá, mas você consegue criar e gerenciar e-mails profissionais fora do seu servidor. Então você não precisa usar o seu servidor da Contable ou qualquer servidor para criar os serviços de e-mail. Você cria eles fora. Isso garante muito mais desempenho para o seu servidor, que você não precisa instalar esses serviços, tá? Pessoalmente eu uso o Yandex. Lá na nossa área VIP, na área VIP do Gerenciando Web, tem vários vídeos sobre esse assunto, tanto Cloudflare como e-mail profissional. Eu recomendo mesmo que você acesse, tá? Aqui no do website a gente vai adicionar o gerenciandoweb.com.br, tá? Dá um scan DNS. Ele vai rodar um videozinho aqui de 1 minuto que você espera enquanto ele faz o scan do DNS e cria. Na verdade ele vai tentar reconhecer os records que já existem. Então a gente vai esperar esse 1 minutinho aqui e depois a gente vai clicar em continue, tá? Bom, o primeiro passo aqui é fazer o trabalho de DNS, tá? Fazer a configuração de DNS para um site novo, para um domínio novo. Agora, se você quer migrar um site de um servidor para outro, se você quer migrar o seu site de sua hospedagem compartilhada ou de qualquer outra hospedagem para o nosso super servidor aqui, para o nosso gigante servidor da Contable, tem alguns métodos simples para isso, mas isso tudo eu trabalho lá na área VIP. Lá tem vídeos sobre como fazer isso utilizando um plugin de WordPress, como fazer isso utilizando o SSH, como fazer isso utilizando o método manual, FTP, banco de dados, enfim, tem várias formas de fazer a migração de um site sem deixar o seu site um único segundo offline, tá? O seu site não sai do ar, ok? Isso é bem simples até de fazer, tá? De toda forma, essas aulas já estão lá na nossa área VIP. Agora o primeiro passo vai ser mesmo clicar aqui em continue, ok? Ele já vai reconhecer os records que existem atualmente no domínio, tá? Nesse caso aqui, nenhum desses me interessa, que eu vou começar do zero, tá? Então eu vou apagar todos eles, né?
Vou apagar tudo aqui, tá? Esses records aqui eles existem porque eu utilizei eles em algumas videoaulas lá da nossa área VIP, mas no momento a gente vai criar tudo do zero para você compreender o funcionamento disso, ok? Bom, primeira coisa, a gente vai criar um record A que vai apontar para o endereço de IP do meu servidor da Contable, tá? Então eu vou acessar aqui a minha Contable e vou pegar o meu IP, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu IP do meu servidor da Contable, enfim, né? Eu vou criar um record A, ó, DNS Records aqui nessa parte. Record tipo A, tá? A gente vai criar um record chamado arroba, tá? Que significa que o meu domínio principal está trabalhando sob esse no servidor que tem esse endereço de IP. Basicamente, o Cloudflare faz a ligação do seu domínio com o seu servidor, tá? Essa nuvem laranja, ela é muito importante, principalmente num caso como este da Contable, tá? Que o servidor está mais longe. Ele faz um tipo de proxy, um CDN, né? Que vai, mesmo que o público acesse o nosso site que está lá na Alemanha, ele vai ter uma cópia uma cópia em cache, em um CDN aqui no Brasil, vai tornar isso mais rápido. Então, se você não utiliza SSL da Let's Encrypt no servidor, a gente vai instalar SSL depois no Mautic, você pode manter essa nuvem ativa, ok? Só que, de toda forma, eu recomendo que depois das configurações, depois de tudo pronto, você vem aqui e ativa. Por enquanto você configura, para não ter nenhum transtorno, nenhuma dificuldade, você deixa isso desativado e adiciona o record. Agora a gente precisa adicionar mais um record tipo CNAME. Esse record CNAME, ele é para tornar o nosso site acessível com e sem o www. Então nesse caso a gente vai adicionar aqui nesse primeiro campo no record tipo CNAME, né, www, né, www, e aqui o domain name, tá, o gerenciando web.com.br. Copia isso aqui e joga aqui, tá? Então aqui vai nosso domínio e aqui vai só o www. A nuvem por enquanto desativada, tá? Desativada, assim, no pretinho aqui, tá? Adiciona. Não ativa por enquanto. Isso é uma configuração que a gente faz futuramente. Enquanto você configura, você não mantém isso ativo. Dá um continue, tá? Continue. Seleciona o plano free. Eles têm alguns planos pagos que para nós não são necessários, tá? Seleciona esse free plan, plano gratuito, no caso, free website, continua, ok? E aqui finalmente ela vai nos fornecer dois nomes de servidores, que são este e esse, tá? Então você copia esses dois nomes de servidores, tá? Você copia eles, você salva num bloco de notas, onde você preferir. Vou salvar aqui num bloco de notas, que é o nome de servidor que a gente vai precisar. Só copiar errado aqui, só um momentinho, né? Esse aqui, tá? Esse aqui, né? E esse aqui. Tendo esses dois server names, você vai precisar usar esses dois no seu registro de domínio, na sua registradora de domínio. No meu caso, eu vou lá no registro.br e vou alterar esses nomes de servidores, tá? Então, eu acredito que isso não vai ser um problema para você, que vai ser fácil de fazer, tá? De toda forma, se você tiver dúvidas, você pode usar lá o fórum de suporte que tem dentro da nossa área VIP para fazer essa alteração. Clique aqui em continue, tá? E o nosso DNS aqui vai estar configurado para a instalação do site, ok? Para a instalação do site principal, ok? Bom, tendo feito isso, a gente apenas precisa aguardar a propagação de DNS, tá? Então eu vou aguardar um pouquinho até acontecer a propagação de DNS, dependendo da situação pode demorar aí 1 dia, 2 dias, enfim, tá? Mas tendo feito isso, basta aguardar para depois finalmente dar continuidade. Bom, caso você tenha dúvidas sobre a alteração de DNS, basta você vir na sua conta do registro BR, tá? Ou onde você registrou seu domínio e alterar esses campos de DNS Master Slave ou DNS1, DNS2 para os que você pegou lá no Cloudflare. Nesse caso são esses aqui. Clique em salvar dados e aguarda, tá? Então essa primeira parte já está pronta, ok? Bom, então eu esperei o tempo necessário aqui, esperei o tempo de propagação de DNS
E agora a gente vai tentar acessar o site gerenciandoweb.com.br, tá? Então aqui já deu tempo para dar o devido tempo de propagação de DNS. Vou dar um Enter aqui para acessar o site. E o site simplesmente não existe. Por que ele não existe? Através do Cloudflare, a gente está direcionando ele aqui, né, para o IP do nosso servidor da Contable, que é esse IP aqui, né? Mas lá na Contable o site ainda não foi instalado. O servidor ainda não foi, o site gerenciandoweb.com.br ainda não está instalado no servidor da Contable. Então, tudo que a gente precisa fazer é acessar o servidor via SSH, utilizando PUD ou, enfim, a forma que você acessa por SSH, e utilizar o comando EE, né, site create, é um comando do EasyEngine que a gente está dizendo para ele criar o site gerenciandoweb.com.br. Que tipo de site? Ifin, né, WP. É um site WordPress e eu já vou instalar junto aqui o sistema de cache FastCG FC, tá? Para o site ficar extremamente rápido e estável. Então a gente vai usar o comando EE site create gerenciandoweb.com.br ifin WPFC, tá? Você vai só colocar o seu domínio, vai dar Enter. Agora o servidor, o EasyEngine, já vai fazer toda a instalação do site para nós em alguns instantes. O primeiro site que você instala, né? Demora um pouquinho mais. Segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º site que você instalar nesse servidor, você segue exatamente o mesmo passo a passo dessa aula, tá? Não muda nada. Você segue exato passo a passo dessa aula para instalar mais sites no servidor, tá? Depois que o EasyEngine está configurado, todo novo site que você quer instalar, você usa o comando EE site create o seu domínio.com.br, o seu domínio.com, ifin WPFC, e configura o DNS, que o site está pronto. Bom, acesso FTP, acesso ao phpMyAdmin ou acesso ao adminer para configurar, para gerenciar banco de dados, essas coisas, a gente vai ver em outro momento, tá? As aulas sobre esse assunto também já estão lá na nossa área VIP, tá? Você pode acessar a nossa área VIP, que tem um conteúdo muito completo sobre servidores, sobre WordPress e todos esses assuntos relacionados a sites WordPress com máximo desempenho e bem posicionados, que um site com um servidor de qualidade acaba ficando melhor posicionado no Google também, devido à maior velocidade que ele ganha. Segurança, estabilidade, não tem quedas, enfim. Então acaba tendo uma diferença significativa aí, tá? Às vezes aqui na Contable a gente tem um probleminha de rota, então em algumas situações a gente pode ficar com o site inacessível por alguns instantes, tá? Por causa da distância mesmo, mas nada demais, é muito raro, tá? É muito raro mesmo. Bom, o servidor aqui está terminando a instalação e ele já terminou a instalação. Aqui ele já me passou um nome de usuário e uma senha para o meu site WordPress. Se eu der um Enter aqui, tá? Se eu der um Enter, ele já está aí o site. E eu já posso acessar o admin dele, né? Ifin WP, ifin admin, tá? E eu uso o usuário e senha que o servidor gerou para nós, que é esse usuário aqui e essa senha aqui. Então o meu usuário vai ser Gabriel, né? E essa aqui é a minha senha que eu copiei. Vou dizer para relembrar e vou fazer login, tá? Vou fazer login e a gente já está aqui, ó, no dashboard do WordPress, que é um site extremamente rápido e estável, ok? Então estamos aí. Podemos visitar o site e já temos o nosso site gerenciandoweb.com.br online, né? Com uma boa velocidade. A gente pode fazer um teste, por exemplo, no Speed, que é uma ferramenta de testes, tá? A gente pode usar essa ferramenta aqui para fazer testes de desempenho no site. Aqui você vai ver que, a princípio, um site vazio, tá? Um site sem nada, a nota costuma ser boa mesmo, ok? Agora, com o tempo, você vai ver que você vai começar a trabalhar com esse servidor, você vai começar a instalar coisas nele, diversas coisas, e ele vai ficar com desempenho alto, com desempenho bom, mesmo com tudo instalado. Um exemplo, o gerenciandoweb.com. Se eu analisar ele aqui, ele vai estar com desempenho bom, mesmo tendo imagens grandes, mesmo tendo tema configurado, mesmo tendo tudo certinho, ó, mais ou menos a mesma coisa. Então, esse é um benefício, tá? Vamos lá,
Então, vou navegar um pouquinho aqui no site. Até vou usar outro navegador, vou usar o Firefox para isso. E depois a gente vai fazer um teste, tá? O Cloudflare ele vai diminuir a latência, vai diminuir a distância para quem acessa o nosso site aí do Brasil. Então ele ajuda em algumas situações. Mas lá na área VIP tu vai encontrar muitas aulas mesmo, sobre todos os recursos do Cloudflare, tá? Vamos ver aqui agora se a gente já teve um ganho aqui no teste. Vamos testar novamente, tá? Que é o site gerenciandoweb.com.br. Vamos ver. 74,90. Bom, enfim, a melhoria de desempenho, eu mostro todos os recursos para você conseguir o máximo desempenho no site lá na nossa área VIP. E no momento futuro a gente vai fazer novos vídeos aqui para o nosso canal, tá? E para o nosso blog sobre esse assunto. O objetivo desse vídeo realmente era lhe mostrar a configuração de DNS, tá? E a configuração do servidor para a instalação de sites WordPress de alto desempenho. Então isso aqui é um site para ninguém botar defeito. Ele carrega extremamente rápido, ele simplesmente pisca na tela, ele não carrega, ele pisca na tela. É isso aí, tá? Você pode ver que não importa o que eu clicar aqui para digitar, o processador desse servidor é gigante, ele processa tudo em questão de segundos. O único delay que você tem é a questão da rota, da distância, tá? Pelo servidor estar na Alemanha. Mas sinceramente conseguir preços assim aqui no Brasil é impossível. É impossível. Nem nos Estados Unidos não tem preços como esses. Então a economia na Alemanha é muito diferente, por isso que a gente tem preços assim. Vou só adicionar um novo tema aqui no site, vou navegando um pouquinho nele, tá? Para a gente ter uma leve noção. Vamos pegar aqui, vamos instalar um tema qualquer. Um tema que eu acho bacana, que eu uso em muitos projetos, é o GeneratePress. É um tema bonzinho de WordPress, tá? GeneratePress, esse aqui, tá? Vou clicar aqui em Install, está instalando, e a gente já vai ativar esse tema, tá? Então, alguns instantes, tempo de instalação, tema instalado, ativo, tá? Já podemos visitar o site, ok? Visitando o site, está aqui, ó. Já está ativo um novo tema, que eu gosto bastante desse tema. Olha a navegação nas páginas. Isso aqui é uma coisa realmente incrível, tá? Bom, o assunto desse vídeo era isso. Eu espero que você tenha gostado. E até os próximos vídeos, que a gente vai trabalhar com Mautic e com mais algumas configurações no nosso servidor. Um abraço e até o próximo vídeo.